Se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Sofia e hoje eu trago aqui o primeiro vídeo, finalmente, não é? O primeiro vídeo onde eu trago algum tema, converso com vocês e estou muito animada para trazer mais vídeos destes. Era para trazer já há algum tempo, só que entretanto não tive a oportunidade de ter um vídeo assim com melhor qualidade, onde eu pudesse também aprofundar no assunto, mas hoje finalmente tive essa oportunidade, então decidi trazer para vocês este tema do contentamento, ou melhor dizendo, do descontentamento constante. É facto que a realidade onde nós vivemos está constantemente insatisfeita, descontente, procura sempre mais e mais, nunca nada é suficiente, nunca nada satisfaz. E mesmo que isso não parta de nós, primeiramente, acaba por nos afetar, porque isso está presente nas coisas que nós vemos, nas músicas que nós ouvimos, nas pessoas com quem nós convivemos, nos lugares onde nós vamos. Está ao nosso redor constantemente. Eu trago aqui o meu exemplo, não é? Porque eu, desde que entrei para a faculdade, tenho sentido muito isso. Portanto, temos aqui um descontentamento interior dentro de mim e também um descontentamento exterior que eu consigo observar através de conversas que eu tenho com amigos, familiares, conhecidos, e isso é algo muito presente. É claro que nós passamos por dificuldades, é claro que nós passamos por momentos de aflições, momentos difíceis na nossa vida, mas algo que eu tenho reparado é que muitas vezes não há motivo suficiente para tanta murmuração, mas ela continua a existir. E aqui incluo-me também, porque eu tenho sentido que há uns tempos atrás, principalmente o ano passado, eu estou a comparar a Sofia de hoje com a Sofia do ano passado, que eu tinha... na verdade, o ano passado não, o outro ano, 2023, já há 2 anos, em que eu tinha acabado de entrar para a faculdade e eu não me sentia satisfeita de forma alguma. Eu não estava contente, eu não estava bem, eu não estava a gostar de nada e tudo para mim era motivo para murmurar, queixar-me, falar mal de... E foi realmente um momento muito difícil para mim, para conseguir encontrar algum tipo de felicidade, algum tipo de paz no meio daquela confusão toda. Eu estava numa cidade nova, grande, onde eu não conhecia ninguém, num curso que eu não gostava assim tanto, no meio de pessoas com quem eu não me identificava assim tanto, e isso acabou por trazer ao de cima aquilo que já existia no meu coração, que era aquela murmuração de que eu vos estava a falar, estar constantemente a queixar-me, estar constantemente insatisfeita e de querer mostrar isso para toda a gente à minha volta. Portanto, eu fazia questão de fazer essa murmuração para toda a gente ouvir, para toda a gente ver. E ao meu redor também conheci muitas pessoas que estavam insatisfeitas no curso em que estavam, insatisfeitas na cidade onde estavam, com a vida que estavam a tomar, e isso é algo que tem permanecido também ao longo dos últimos 2 anos. Desde que entrei para a faculdade, tenho interagido com muitas pessoas, mais do que aquelas que eu interagia antes, e algo que é comum sempre é essa insatisfação generalizada com a vida. Seja em questão da faculdade, seja em questão de futuro, seja em questão de relacionamentos, as minhas amizades, enfim, tudo isso gera alguma insatisfação nas pessoas e, portanto, é um tema, é um assunto, é uma área da nossa vida que nós temos em comum, que é essa insatisfação generalizada que nós constantemente estamos a sentir. A verdade é que eu tenho ficado bastante melhor em relação a isso. Desde o início deste ano letivo eu tenho estado um pouco melhor, claro que tenho altos e baixos, mas eu queria também trazer esta reflexão para vocês e mostrar aquilo que eu tenho feito então para ter uma vida mais contente, mas começando então com o principal, com aquilo que é mais importante de tudo, é aonde deve estar a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento. E para isso nós vamos à Bíblia. Esta minha Bíblia está meio acabada, não é? Mas pronto. E eu vou trazer aqui alguns versículos que falam sobre contentamento e o que é que Deus nos diz sobre satisfação, sobre contentamento, sobre alegria. E vamos começar com João 4:13. Na verdade, todo o capítulo, se vocês quiserem, podem ler, é muito importante, mas é a interação entre Jesus e a mulher de Samaria. Mas eu vou ler especificamente o versículo 13 e 14, penso eu, sim,
que diz: Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Ele apontando para a água que estava no poço, onde eles os dois se encontravam. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E é aqui que nós começamos então com a nossa reflexão sobre o contentamento. Jesus faz este paralelo entre uma água que não sacia permanentemente a sede e a outra que sacia completamente as nossas vidas e que nos dá a vida eterna, que verdadeiramente nos sacia. E é nessa água que nós devemos beber, é nessa água que nós devemos procurar a nossa satisfação. E essa água é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ele é o pão da vida, ele é a água da vida que jorra para a vida eterna. E começamos aí então a entender que a base do nosso contentamento, a base da nossa alegria deve ser no Senhor e não nas outras coisas que eu falei aqui e nas demais que eu ainda vou comentar. A Bíblia é muito clara a dizer que a nossa satisfação tem que estar em Cristo e não neste mundo, não nas coisas deste mundo, não nas coisas que perecem, nas coisas que acabam, que morrem, que se destroem, mas sim no eterno, nas coisas eternas, naquilo que vai durar para sempre. Trazendo estes versículos para a nossa vida, nós conseguimos ver que essa água que sacia só temporariamente a sede pode ser várias coisas na nossa vida. Pode ser o dinheiro, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho, pode ser uma posição, enfim, pode ser tanta coisa. E essa água eterna não é encontrada nessas coisas. Essa vida eterna que sacia permanentemente, que sacia para sempre, de uma vez, não é encontrada nessas coisas. É encontrada em Deus, é encontrada em Cristo. E a partir daí, quando nós começamos a basear, a fundamentar o nosso contentamento, a nossa vida em Cristo, em algo sólido, a partir do momento em que nós construímos a nossa casa na pedra, na rocha e não na areia, tudo começa a mudar, a forma como nós vemos as circunstâncias, as nossas dificuldades, as nossas aflições muda também. E portanto vamos em Hebreus 13:5, diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. O Senhor prometeu e Ele é fiel para cumprir, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Então isso aqui já é também, de certa forma, traz-nos uma paz, já é uma garantia também de que o Senhor estará connosco, independentemente das circunstâncias, e logo no início do versículo diz para nós nos contentarmos, que é a palavra-chave, com as coisas que nós temos. Porque o Senhor é fiel e Ele não nos abandonará. Então, ter esta certeza na nossa vida, estar convicto desta certeza, deste versículo, desta afirmação aqui, desta promessa que o Senhor nos fez, é muito importante e já nos traz essa paz, esse conforto de saber que mesmo em situações difíceis, situações de aflição mesmo, o Senhor é connosco, Ele está connosco e Ele nos irá capacitar. Outra passagem também que eu queria trazer aqui está em 1 Timóteo 6:6-8, que diz: De facto, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mais uma vez, aqui esse apelo ao contentamento em Cristo e naquilo que é eterno, naquilo que não perece, que não acaba. E aqui quando ele diz, o apóstolo Paulo, quando ele diz tendo sustento e com o que nos vestir estejamos contentes, isto não significa que nós temos que fazer um voto de pobreza e viver com o mínimo dos mínimos só para sobreviver, ou seja, ter uma vida precária. Não, não é isso que nos diz, não é isso que é incentivado a fazer. Mas pelo contrário, ter uma vida piedosa e contente vai muito mais além disso, de fazer um voto de pobreza. E aqui entramos então numa segunda parte que eu queria trazer para vocês, que é a parte prática de viver uma vida contente no Senhor. O que é que isso envolve na prática? O que é que isso envolve no nosso dia-a-dia? E já vos digo desde então que não é viver no mato, sem nada,
Não é isso. E dizer, ok, tenho o que comer hoje, está tudo bem. É claro que nós temos que ser gratos a Deus pelas coisas que nós temos, mesmo em circunstâncias precárias, mas isso não significa que eu, tendo condições de vida, tendo uma vida confortável, tenha que abdicar de tudo isso para encontrar o verdadeiro contentamento. Não, nós somos chamados a encontrar o verdadeiro contentamento em qualquer circunstância da nossa vida, no pouco e no muito. Ser gratos a Deus em qualquer circunstância. Vamos também a Mateus 6, 25 e 26, que fala novamente dessa questão da nossa ansiedade, da nossa preocupação constante, do nosso descontentamento constante, porque nós vivemos uma vida ansiosa. Eu entendi isso mais do que nunca quando eu comecei a faculdade, porque eu estava constantemente numa luta contra o tempo. Eu tinha que fazer tanta coisa, ao mesmo tempo pensar em montes de coisas que eu antes não pensava, porque antes eu tinha comida feita, tinha alguém para me buscar, tinha tudo pronto, só precisava de cuidar de pouca coisa. Não tinha tanta responsabilidade assim. A partir do momento em que eu ganhei responsabilidade, mais responsabilidade sobre a minha vida, esse stress, essa ansiedade chegou também. E aqui em Mateus diz-nos que não andeis ansiosos, portanto, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, 26 também, vou ler. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem as juntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E depois continua aqui. O título aqui desta parte, desta passagem é Ansiosa Solicitude pela Vida. E é verdade, nós temos muitas vezes preocupações desnecessárias na nossa vida, outras necessárias, mas não na proporção correta. E o Senhor nos ensina a confiar nele, a ter fé de que Ele está connosco novamente, essa promessa de que Ele não nos deixaria e de que Ele cuida de nós. Não significa que nós não vamos passar por dificuldades, por problemas. Não, nós vamos passar por eles, mas a forma como nós vamos lidar com a situação muda porque nós temos a fé e a confiança de que o Senhor cuidará de nós, de que o Senhor nos dará sabedoria para lidar com essas situações. Eu agora queria trazer também umas reflexões deste livro aqui do John Piper, que eu já li, acho que foi em 2023 ou 2024, portanto já faz um ano pelo menos, e o título dele é Plena Satisfação em Deus. Aqui vai tratar sobre vários assuntos, eu acho que até tem aqui no índice, pronto, assim os temas gerais. Vai falar basicamente sobre o dever cristão de procurar a alegria, de ter alegria no Senhor e de que isso é uma forma de o glorificar, de o honrar e de o louvar, ou seja, que o louvor e a alegria andam ali em conjunto. E portanto ele vai abordar muito mais esse assunto que tem a ver com aquilo que eu estou a dizer, mas não todos os pontos, por isso eu trouxe aqui algumas passagens não, partes, não é? A primeira delas, que eu acho muito importante trazer para aqui, é o capítulo 4, que eu só vou ler o título, mas vocês já vão entender aquilo que eu vou dizer. Diz: buscar o prazer em Deus mina o orgulho e a autocomiseração. Autocomiseração é autopiedade, é vitimismo, enfim, pode ser sinónimo de várias coisas, mas é essa a ideia de nós termos pena de nós mesmos, como eu sou coitadinha e tudo mais. E diz aqui que buscar o prazer em Deus destrói essas coisas, acaba com o nosso orgulho. E isso é muito verdade. Quando nós entendemos que o nosso prazer está no Senhor e não nas coisas deste mundo, o nosso coração também se torna humilde. Isso é uma coisa que vem com a outra. Quando nós reconhecemos quem Deus é e quem nós somos em relação a Ele, que nós éramos pecadores, que nós somos pecadores agora também, mas que somos pecadores perdoados, justificados no Senhor, tudo muda também à nossa volta e a forma como nós vemos o nosso próprio coração também, porque nós deixamos de confiar no nosso coração para confiar naquilo que o Senhor diz.
Mas a verdade é que buscar esse contentamento em Deus também é deixar muitas destas coisas que o nosso coração alimentava e que idolatrava para trás. Porque o contentamento em Deus elimina, destrói, acaba com esse orgulho, essa vaidade, toda essa autocomiseração, autopiedade de achar que eu sou coitadinha, vítima da sociedade, vítima das circunstâncias, e nós começamos então a tirar o nosso olhar disso e olhar para o Senhor, olhar para aquilo que Ele diz na Sua palavra e aquilo que Ele nos manda fazer, aquilo que Ele diz para nós fazermos, que com certeza será muito melhor do que aquilo que o nosso coração diria para nós fazermos. E quando nós começamos a viver uma vida contente no Senhor, esse contentamento transborda. E o John Piper vai trazer também aqui, mais para a frente, no capítulo 5, acho eu, mas diz aqui, ele tem várias frasezinhas assim ao lado, que são as frases mais de impacto, portanto eu vou ler esta aqui que diz: o amor é a expansão e o transbordar do prazer que temos em Deus, que alegremente supra a necessidade dos outros. E aqui entra então a prática que eu queria vos trazer. Viver uma vida contente no Senhor é também transbordar essa alegria para os outros, não só guardar para nós. E aqui entra então o principal chamado do cristão, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar os outros também, como Deus nos amou. E esse amor que nós temos que ter pelos outros é um amor que perdoa, é um amor que não é vaidoso, que não é orgulhoso, que não procura os seus próprios interesses, mas que é compassivo, que se preocupa com os outros, que coloca os outros acima dos nossos interesses. E é isso que nós somos chamados a fazer, a amar como Deus nos amou, a perdoar como Ele nos perdoou. E isso demonstra então que o nosso coração está mesmo no Senhor. Quando nós colocamos isso para fora, quando nós falamos de quem Deus é, aquilo que Ele fez por nós às outras pessoas, nós estamos a pôr em prática esse amor cristão, a pôr em prática uma vida alegre, uma vida contente no Senhor. E John Piper depois vai, enfim, desenvolver este assunto, mas eu queria trazer então essa frase para vos mostrar que uma vida contente em Deus não é só guardada para si. Ela é uma vida que partilha essa alegria, essa satisfação, essa paz que excede o nosso entendimento. Ele depois vai trazer aqui uma visão da... Acho que ele fala, já não me lembro muito bem porque eu também já li este livro há algum tempo, mas tem uma parte que ele fala sobre então as missões, esse chamado de ide e fazer discípulos. E diz aqui na página 86 que nós temos prazer em aumentar o nosso prazer nele, em Deus, no Senhor, a oferecer esse mesmo prazer aos outros. E portanto isto volta outra vez àquela ideia de que o nosso contentamento não é só para ser guardado para nós, mas para ser compartilhado tanto com os nossos irmãos em Cristo, como também pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Faz parte daquilo que Deus nos chamou a fazer, de compartilhar, falar sobre aquilo que Ele fez na nossa vida e sobre aquilo que Ele pode também fazer na vida dos outros. Eu estava aqui a editar e lembrei-me que seria interessante fazer essa ponte entre aquilo que eu tinha falado no início sobre a água que jorra para a vida eterna e a continuação dessa passagem. Em João 4:39, depois nós vemos que a mulher samaritana foi até à cidade e falou sobre aquilo que ela tinha visto, aquilo que ela tinha ouvido de Cristo, e diz assim no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Depois mais para a frente também diz que eles diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós queremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então eles ouviram o testemunho daquela mulher, eles foram procurar, foram até Cristo, foram até à fonte dessa água eterna, dessa água da vida, e ouviram e viram e creram no Senhor. Portanto, era só para complementar aqui essa parte também, que a própria continuação da história leva-nos ao ponto final deste vídeo sobre pregarmos o Evangelho. Queria terminar então só a dizer que uma vida de contentamento é encontrada na palavra do Senhor, encontrada numa vida de oração. E isso foi uma coisa que eu senti muito a diferença quando eu comecei a fazer. Este ano eu tenho tido uma vida de devocional, uma rotina de devocional muito mais constante. Eu tenho visto a diferença que isso faz no meu dia, principalmente quando aquilo que eu li, que eu meditei, que eu orei de manhã,
tem alguma aplicação no meu dia-a-dia, naquele próprio dia. Ou alguém pergunta algo sobre isso, ou eu tenho que lidar com uma situação que de alguma forma se liga àquilo que eu estive a ler. Portanto, aí nós vemos ainda mais a forma como a palavra de Deus nos transforma, muda a nossa forma de ver o mundo, de ver as coisas, de ver as pessoas. E, portanto, eu vou ler aqui também Salmo 1 e 2 no caso, que também é muito conhecido, e diz: bem-aventurado, ou feliz, é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Portanto, como encontrar uma vida contente, como estar mais satisfeita com a nossa vida, fundamentando a nossa vida, baseando a nossa vida, colocando a nossa vida no Senhor, na sua palavra, meditando dia e noite, ter uma vida de oração constante e procurar levar esse amor, essa alegria, a salvação de Cristo Jesus a todas as pessoas. Portanto, é aí que nós vamos encontrar a nossa verdadeira satisfação. É amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como Deus nos amou. Espero que este vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco sobre este assunto e que, se tu estiveres a viver uma fase de insatisfação, de dificuldade, de falta de alegria, que tu possas te lembrar sempre da promessa que o Senhor fez, de que Ele não nos deixará, não nos abandonará, Ele ficará connosco, Ele cuidará de nós e Ele com certeza irá transformar os nossos corações e usar cada situação para a nossa edificação, o nosso crescimento e para que nós nos aproximemos e dependamos mais e mais dele. Espero que tenham gostado do vídeo. Estou a pensar em trazer mais vídeos neste formato, mas digam o que é que acharam. Se tiverem também algum comentário, algum complemento, alguma reflexão que queiram fazer, não se esqueçam de deixar aqui em baixo e deixem o vosso like, subscrevam-se neste canal. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.